Base de dados. E aí, moçada, beleza? Agora, dando sequência no Excel, nós damos início a uma novidade que chama base de dados. Trata-se quase de um banco de dados. Por exemplo, essa minha planilha, que eu consulto e atualizo a todo momento, é das válvulas que eu tenho no meu estoquinho particular. E eu tenho algumas colunas onde tem a quantidade de válvulas, um dos nomes dela, o outro nome, a descrição e o uso principal. Isso é uma base, ou seja, todas as informações principais que eu preciso saber de uma dessas peças que eu tenho. Para que isso seja considerado uma base para o Excel, tem algumas regras importantes. Por exemplo, o primeiro nome da coluna é a descrição do que essa coluna é. Não pode ter espaço, não pode ter coluna vazia, nem linha vazia. Tudo tem que ser um conjunto só, uma massa só de dados. Senão, ele considera que está fora dela. Para eu selecionar a coluna, eu não preciso selecionar ela toda. Basta clicar em qualquer elemento dentro que ela toda fica selecionada, fica escolhida. Essas então são as regras principais. Tem mais algumas que no momento oportuno a gente vai conversar. Nesse vídeo eu vou mostrar uma coisa bem prática que dá para fazer, que é a seleção ou a classificação dos dados. Eu vou então em dados, classificar. Quando eu escolher aqui, ele já me sugere na classificação o primeiro nome que aparece, que é justamente o rótulo da minha seleção. E veja que tudo foi marcado automaticamente. Então eu vou selecionar primeiro pelo nome 1 e quero classificar em ordem alfabética. Quando eu der um OK, ele pergunta se eu quero classificar os números em primeiro lugar ou números e textos separadamente. E aí, pelo primeiro nome, veio primeiro os números e as letras depois. Eu ainda posso fazer uma classificação e uma segunda classificação, uma terceira. Eu posso fazer várias classificações da seguinte maneira. Por exemplo, eu quero a descrição em ordem alfabética e quando na descrição eu tiver o mesmo nome, eu quero que valha a ordem pelo uso principal. Assim, primeiro pela descrição, de A a Z, adicionar nível, e depois por uso principal de A a Z, ok? Nesse, por exemplo, dois pentodos, só que um é amplificador e o outro é pré-amplificador. Portanto, o amplificador vem primeiro por causa da letra A. E se eu quiser eliminar a classificação, eu excluo e nada mais está classificado. Se você quiser voltar ao que era antes, usa o botão desfazer ou Ctrl Z. Beleza, um vídeo mais curtinho sobre o começo dessa ideia de base de dados. Vou fazer mais alguns vídeos pequenos sobre esse assunto que é muito interessante. Dá para a gente separar, dá para a gente somar, dá para a gente fazer um monte de coisa bacana. Legal? Um grande abraço e até a próxima.